Graça e paz. Passando aqui para te entregar a tarefa número 4, e você pode abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, no versículo 27, que diz assim: Quanto a vós, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira. Isso é muito importante. E vos ensina sobre tudo o que precisais saber. Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou. Bom, precisamos entender que o Espírito Santo, ele quer nos ensinar, ele quer ser o nosso professor. E muitas pessoas, elas se relacionam com o Espírito Santo. Sabe quando você tem aquela amiga poderosa e que, passado o tempo, vocês ficam tão íntimas que você esquece da unção que está sobre a vida dela, ou do conhecimento que ela carrega na vida, científico, seja lá qual for, e você despreza. Sabe, por exemplo, assim, você tem uma amiga médica e você não vai naquela amiga médica, você vai em outra, porque você acaba não confiando naquela pessoa. Muitas pessoas, elas acabam se relacionando assim com o Espírito Santo, desprezando aquilo que ele é. Precisamos entender que o Espírito Santo, ele quer nos ensinar, ele quer ser o nosso professor. E muitas pessoas, elas se relacionam com o Espírito Santo. Sabe quando você tem aquela amiga poderosa e que, passado o tempo, vocês ficam tão íntimas que você esquece da unção que está sobre a vida dela, ou do conhecimento que ela carrega na vida, científico, seja lá qual for, e você despreza. Sabe, por exemplo, assim, você tem uma amiga médica e você não vai naquela amiga médica, você vai em outra, porque você acaba não confiando naquela pessoa. Muitas pessoas, elas acabam se relacionando assim com o Espírito Santo, desprezando aquilo que ele é. Então, quero te fazer uma perguntinha. O que você pretende aprender com o Espírito Santo? Essa é a primeira pergunta da nossa tarefa. Você precisa... Por exemplo, ontem eu ministrava uma pessoa sobre a palavra e eu quero desafiar, inclusive, teu coração. Se você é uma pastora, as pessoas esperam que nós tenhamos uma palavra mais efetiva, mais poderosa. Você não vai ministrar como todo mundo, que vai pregar ali a oferta da viuvinha pobre, você entende? A oferta da viuvinha que só tinha uma moedinha. Você precisa ter uma revelação de Deus. E isso só vem com relacionamento com o Espírito Santo. Então você precisa deixar, o Espírito Santo me ensina. Por exemplo, essa madrugada o Espírito Santo falou algo tão poderoso para mim, relacionado aos chamados para servir, que eu falo, meu Deus, só ele para me ensinar isso. Eu jamais tiraria isso da minha cabeça. Gente, calma aí, já... Voltamos, continuando aqui, o Espírito Santo, ele deseja te ensinar. Mas tem uma coisa muito importante que ele fala: por que você procrastina? Por que eu tenho que ficar repetindo, ou alguém tem que te ensinar aquilo que eu já te instruí? É isso que está dizendo lá em 1 João capítulo 2. Nós não temos necessidade de que alguém fique nos cobrando aquilo que já nos foi ensinado. Não temos necessidade de ficar repetindo as direções. Nós precisamos parar de procrastinar. Quando que eu preciso que alguém me dê a direção pela segunda vez? Quando eu não fiz a primeira. Então é disso que ele está falando. Você precisa começar a agir. E eu quero te fazer uma pergunta aqui. O que você deseja aprender com ele é a primeira. A segunda é o quanto você procrastina. E a procrastinação, ela tem base no desmerecimento. Então, se você acha que você não merece ser uma pessoa de sucesso, ser uma boa mãe, se você acha que você não merece ser uma empresária, você vai se sabotar. Então, você vai deixar de fazer coisas que você precisa fazer. Eu costumo dizer e eu volto a repetir, acho que todos os meus vídeos aqui vai ter isso. Quem faz o que quer é adolescente. Mulheres fazem o que precisa ser feito. Então, isso aqui é muito importante. Nós temos que parar de chamar a atenção por coisas negativas, sabe? Se às vezes você está vivendo aí alguma situação e ao invés de você reagir e fazer aquilo que precisa ser feito, que custa mais caro, é mais fácil você falar que está sofrendo. Porque se eu falo que está sofrendo, eu tenho a atenção de alguém. Mas para eu ser uma pessoa extraordinária, eu preciso começar a agir. E o sofrimento não vai entrar mais nisso. Sabe, o sofrimento não vai entrar mais nesse processo, mas a ação. Por isso que o Espírito Santo, ele fala para nós através de 1 João 2:27. Por que você está repetindo as mesmas lições? Por que ele já disse que ele não vai precisar que ninguém te ensine, ele já te ensinou? Então você precisa começar a praticar aquilo que ele já te deixou, tá? Uma das coisas também sensacionais que ele fala é sobre nós não colocarmos a nossa vida em base de mentira. Por exemplo, esse pensamento que você tem, ele está construído na verdade de Deus ou em uma mentira?
Por exemplo, tem horas que você tá fazendo coisas que você aprendeu a fazer no automático. Você levanta de manhã, você vai lá e escova o dente. Porque a sua mãe repetiu isso várias vezes. E às vezes a vida ficou repetindo que você não serve, que você não presta, que você não vai dar certo. E você está só vivendo uma repetição de uma mentira, entende? Então você precisa parar de viver repetições de mentira. Como que eu faço isso? Vivendo a verdade. O que o Senhor fala sobre isso? E viva, tá? Outra pergunta. O que você faz no automático? Tem uma pergunta aí. Você precisa fazer uma análise pessoal. O que você faz no automático? Quer ver um exemplo disso? Eu ouvi muito aqui, tá? Muitas pessoas falaram que a família é um peso. Muitas pessoas começaram a falar que o ministério é algo que já foi um peso, mas quando a pessoa fala isso, ela tá querendo dizer que sim, ainda ela sente isso. E aí, o que acontece? Você começa a achar que tudo é um peso, mas na verdade isso é um engano. Porque está vivendo uma base de mentira, mas a palavra nos diz, nós não podemos viver em base de mentira. Nossa família é uma bênção, nosso ministério é uma bênção. Foi para isso que nós somos chamados, não é isso que o Senhor diz? Eu posso enterrar meu pai? Não, não pode, você não pode, você vem e me segue. Então não é um peso, é um privilégio. A mesma coisa a família, sabe? A família é um projeto de Deus. Então, para encerrar, quais pensamentos te faz viver enganos, tá bom? Responde aí para mim, Deus abençoe, até amanhã.